Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez nós vamos começar uma pequena série aqui no canal, né? Eu decidi responder, digamos assim, uma pergunta que via de regra eu sempre recebo, especialmente das pessoas que elas estão, digamos assim, começando, né, a estudar São Tomás de Aquino, especialmente a parte ali da ética, da antropologia, da psicologia tomista, né? Que Cai por onde eu me introduzo. Então eu decidi gravar uma série de vídeos para você que é estudante de psicologia, de filosofia, de pedagogia, de teologia ou que é simplesmente um interessado no assunto, para introduzir nesse assunto tão rico e tão profundo que é a descrição da natureza humana segundo São Tomás de Aquino, segundo Aristóteles, e também tantos outros como Sócrates, Platão e Companhia Limitada, né? Filosofia perene. A intenção é não deixar os vídeos tão longos, mas eu aviso de antemão que eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai durar. Mas, seguindo um roteirinho que eu preparei aqui, né, para essa aula, eu gostaria de tocar em dois assuntos, né? O primeiro deles é por que e como raios, né, se pode fazer uma psicologia, que é uma ciência dita moderna, né, com autores antigos como Aristóteles e São Tomás de Aquino, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente responder e que vai perpassar pelo assunto do vídeo de hoje, que é por que Aristóteles e por que, especialmente, Santo Tomás de Aquino, e por que o como, né, o que constitui uma ciência psicológica propriamente dita. E já aviso que a gente vai estar armado com algumas bibliografias aqui. Eu consegui separar duas. Né? A primeira e principal que a gente vai usar e que vai ser mais ou menos o itinerário dessa formação aqui vai ser o Introduction to the Sciences of Mental Health, do padre Chad Ripperger. Né? Então a gente vai usar os conceitos como ele dá aqui. Outra base bem importante, mais conceitual, um pouco mais filosófico, é o Psicologia Atomista, do padre Robert Brennan. E tem um terceiro, que eu não consegui pegar porque eu não encontrei. Reformas de biblioteca, não encontrei o livro. Que é A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo São Tomás de Aquino, do Dr. Martim Echevarria. Tá? Então essas, entre outras, né, os próprios textos, a Suma Teológica, os comentários de São Tomás, os textos de Aristóteles, são o corpo do que a gente vai trazer aqui e usar nessa série de vídeos, tá bom? Então, respondendo a pergunta, né? E eu acho que é uma pergunta justa e que ela deve ser respondida aqui logo de entrada nessa primeira aula, porque ela compete a tudo que a gente vai tratar depois. E que se a gente não tem o porquê que a gente está fazendo isso, a gente não vai ter finalidade nenhuma. Por que São Tomás? Por que Aristóteles, né? Isso é um assunto que eu venho me debruçando já há um pouco mais de meia década. Aí, durante toda a minha graduação e incontáveis especializações as quais eu fiz. Que é o seguinte, existe um problema na psicologia contemporânea que é um problema de limitação. Como assim um problema de limitação? A psicologia contemporânea, ao abandonar certas bases que são fundamentais para entender o ser humano no todo, na sua integridade, deixou de conseguir explicar o que é o ser humano. Né? Então, quando nós temos, por exemplo, por meio do surgimento da psicologia contemporânea, o marco, né? Com Wilhelm Wundt nos laboratórios de Leipzig, né? Onde ele estrita e abertamente diz que uma das intenções que ele tinha era de romper com a filosofia e fazer com que a psicologia se tornasse uma ciência puramente experimental e rompesse os laços que a psicologia tinha enquanto uma filha
da filosofia, ele abandonou aquilo que talvez seja o principal recurso para descrever o que é o homem e o que é a natureza humana, que é a filosofia. Não é possível fazer uma psicologia sem princípios, sem fundamentos. E esses fundamentos, eles são dados justamente por uma tradição filosófica. E por uma tradição filosófica que tem que estar com seus fundamentos claros, né? Não pode ser uma questão de mera opinião, de mero achismo e de dizer que, por exemplo, a psicologia, por ela ser experimental, ela não deve ter nada de relação com a filosofia. Se a gente for olhar para o itinerário, né, dos grandes pensadores da antiguidade, a gente vê que a descrição do homem ela sempre esteve alinhada com a filosofia, né? E isso desde os diálogos do Platão, mas especialmente a gente vê isso de modo muito claro nas obras do Aristóteles. O De Anima, a ética, a política, a economia doméstica, né? Todos esses são tratados que estão descrevendo as realidades humanas na sua totalidade. E com um rigor filosófico, um rigor lógico e um rigor físico e metafísico que davam uma base segura para entender sem erros não só o que é o homem, mas a natureza humana e, portanto, entendendo a natureza humana, entendendo o fim da vida humana. Então a gente tem que passar pela sã filosofia para que nós consigamos entender muito bem o que seria uma sã psicologia. Tá? Então, em retrospecto, nós vemos que quem melhor explicou isso foram os autores da filosofia perene, né? E principalmente, e é aqui que a gente vai dar uma atenção especial para ele, Santo Tomás de Aquino. Então, para isso, a gente precisa entender muito bem o que é o entendimento próprio de uma ciência psicológica. Como que nós fazemos uma ciência psicológica que funciona? Que não só explica o homem, mas que explica o homem a partir das suas causas. E que não só explica o homem a partir das suas causas, como consegue explicar a sanidade humana e a insanidade humana, né? Com critérios objetivos. Então, a ciência, primeiro para a gente entender, né, o que é uma psicologia no sentido da ciência, né? A ciência, isso é uma definição aristotélica, ela é um corpo ordenado de conhecimento através das causas. E, para a ciência ser feita de um modo próprio, né, são necessárias 3 coisas. A primeira delas é um objeto material. Então, toda ciência ela tem um objeto material. O que é objeto material? É aquela coisa mesma a qual a ciência irá se debruçar. Então, por exemplo, o objeto material da biologia é a vida. O objeto material da matemática são os números. E as operações com os números, né? E assim vai. Objeto formal da estética, eu acho que pode ser... objeto material da estética, eu acho que pode ser dito, é a beleza. E assim vai. Então, qual que é o objeto material da psicologia que nós queremos encontrar aqui? Existem 2 respostas e nenhuma delas está necessariamente errada, mas aqui eu vou pegar a coisa exatamente como o Padre Shedd coloca aqui. Que é uma definição muito interessante que vai fazer muito sentido, inclusive para quem estuda psicologia formalmente. O nosso objeto material é um intelecto humano, né? Que parte de um composto entre o corpo humano e a alma humana juntas, pelas quais todas as outras potências são regradas. Então, o que isso quer dizer? Que o objeto, em última instância, que a psicologia se debruça é o intelecto humano. Por que o intelecto humano? Porque ele é a faculdade mais nobre e mais humana do ser humano, nesse sentido.
e que dá a nota da sua diferença específica, né? Que é a racionalidade. Então, a razão humana, ela é, digamos assim, a regra de todas as outras questões que nós deveremos tratar quando falamos de fazer uma ciência psicológica humana e integral. Mas é claro que enquanto o homem não é só alma, e não é só intelecto, não é só razão, ele é corpo também. E nessa união surgem várias outras potências, afetivas, né, sensitivas, e até mesmo as potências vegetativas, locomotivas, geração, crescimento, nutrição, etc. Então é importante entender esse todo, mas que no fundo isso é uma questão importante, né? Que assim como o cosmos, o ser humano também é um todo ordenado. Então na natureza humana, no sentido puro, é a inteligência que vai ordenando o restante dos componentes da vida humana. Então esse é o nosso objeto material, é a inteligência humana, é o intelecto. Porque ele é a espécie de coroa da vida psicológica humana, certo? Mas também há um objeto formal. Então, uma ciência se debruça sobre um objeto material e ela se debruça sobre um objeto formal. O objeto formal, e aqui é um termo um pouco complicado, é a razão de fim do intelecto humano, que aqui é olhada como a sanidade. Então, isso é outra questão filosófica, a qual a gente não vai poder se debruçar longamente aqui, senão em vídeos posteriores. Mas é muito importante entender que tudo que age para um fim. Esse fim é determinado pela própria natureza da coisa. E, portanto, o intelecto humano ele possui um fim também, que vai coincidir com o mesmo fim da vida humana. Então, o mesmo fim que o intelecto humano tem é o mesmo fim que a vida humana tem. Que é o sentido da vida humana. Aqui, fim e sentido são coisas parecidas. Vem da ideia do telos grego. Telos vem dessa noção de finalidade. Né? E que um desses fins, no sentido mais imediato, tem que ser a operação normal e, ao mesmo tempo, perfeita do intelecto. Então, o objeto formal junto com o objeto material é o seguinte, a sanidade e no mesmo aspecto, a perfeição do intelecto humano. O intelecto humano, por exemplo, ele não pode operar perfeitamente se há algum nível de insanidade, de patologia. Como a gente vai ver isso mais para frente, mas, por exemplo, um homem coberto em vícios, como a soberba, como a avareza, a inveja, existe um dano nas faculdades intelectivas dele que impede a razão de funcionar do modo como ela deveria. Às vezes concebendo uma coisa boa como uma coisa ruim, uma coisa verdadeira como uma coisa falsa como uma coisa verdadeira, e assim vai. Né? Então, formalmente nós precisamos entender a perfeição, a normalidade, a realização do intelecto humano. Né? E, portanto, a gente tem que analisar outras faculdades com relação ao intelecto humano para que a gente entenda o que é uma saúde mental, num todo. Né? O intelecto, na vida do homem, que é corpo e alma, é um composto, ele vai se relacionar com as outras faculdades, com as outras potências de um modo tal que as ordenem. O que isso significa de modo prático? Que é o intelecto que ele vai ter que reinar sobre as outras faculdades, sobre as outras potências, como, por exemplo, as potências afetivas, ou ditas sensitivas. Né? Então, a gente sabe que um homem ele é ação quando a afetividade dele, né, a sensitividade dele, o apetite concupiscível, o apetite irascível, que nós veremos mais distintamente nos próximos vídeos, ele é regrado e ordenado pela razão. E aí vem um termo muito importante da filosofia perene, que é que esses atos eles devem ser regrados segundo a reta razão. Então essas coisas elas são direcionadas segundo a reta medida, a reta razão. Então assim a gente pode dizer que a psicologia que nós queremos fazer aqui, e isso é uma distinção importante, porque nem todo o autor, até mesmo os que se debruçam sobre São Tomás, vão tratar a coisa desse jeito.
A psicologia que nós estamos falando aqui é a ciência da saúde mental, tá? Nós poderíamos pegar a psicologia mais ou menos como o padre Robert Brennan coloca aqui, que se debruçaria sobre a alma humana num todo, tá? Eu decidi pegar esse prisma aqui com relação a ciências da saúde mental, porque não só vai ter um viés mais prático, como também mais introdutório. Então, para aquelas pessoas que estão conhecendo essa área, eu acho que isso é muito interessante, né? Então, quando nós falamos psicologia, aqui nós estamos falando de psicologia no sentido de ciências da saúde mental, né? Não sem deixar de claro toda a antropologia filosófica de lado, que é um assunto que a gente vai tratar mais para o final desse vídeo, tá? Então, temos um objeto material, temos um objeto formal e, por último, para ter uma ciência, nós precisamos de um método, né? E o método é aquilo que tange a pergunta, né? Como fazer essa ciência de um modo próprio, né? E aí aqui que vem aquilo que eu conversei no começo do vídeo. Como é que a gente faz uma psicologia de modo próprio? Parece que se fosse apenas por um método de experimentação, uma coisa puramente empírica, faltariam muitos elementos, porque grande parte das vivências humanas, elas não são metrificáveis e não tem um objeto material. Então, é o que o Padre Chess vai falar aqui. A ferramenta para responder de modo mais apropriado essa pergunta, né, é a filosofia. Então, a filosofia, né, ela vai ela vai dar os recursos para a psicologia, tanto fazer a ciência dela com rigor lógico, com rigor físico, né? São coisas que a gente encontra, por exemplo, no órgão aristotélico e nos livros de filosofia da natureza. E vai dar os meios, o ferramental para compreender o objeto material e formal que a psicologia quer entender, né? E aí a gente já começa a ver uma questão de que a psicologia ela não pode ser uma criatura isolada. Ela depende de outras ferramentas, de outras ciências, especialmente a filosofia, para compreender o seu objeto, né? Porque, por exemplo, e nós vamos ver isso mais para frente, quando nós falamos de corpo e alma, nós estamos falando, no fundo, de dois conceitos chamados matéria e forma. Mas para a gente entender o que é matéria e forma, nós precisamos recorrer à filosofia da natureza, né? Que já não é mais psicologia, né? E também, se nós queremos entender os conceitos imateriais da mente humana, nós precisamos de uma ciência que abarque os objetos imateriais, que é a filosofia e, mais propriamente dito, a metafísica. Mas se a gente quer entender os processos da mente humana, a gente precisa recorrer a uma ciência que descreva e mostre o desencadeamento dos processos da razão humana, que é a lógica, né? Então a psicologia ela vai se servir de todos esses mecanismos para entender o seu próprio objeto. E essa compreensão é fundamental. Seria muito desumilde, digamos assim, colocar a psicologia como uma coisa órfã, né? Uma ciência isolada, que não depende de mais nenhuma outra, senão da própria experimentação e dos próprios métodos que os próprios cientistas ali vão criar. E não que eles sejam inválidos, não, pelo contrário, existem muitas coisas que por experimentação, né, a gente precisa tomar conta, né? Mas é só a filosofia, né, a ciência, capaz de pensar propriamente a natureza de cada objeto. E importante, capaz de responder perguntas que tangem a essência das coisas. Ou seja, a natureza delas em outro aspecto, né? O que é saúde? O que é doença? O que é o homem são? O que é o homem doente? São perguntas que, fundamentalmente, só podem ser respondidas pela filosofia. Então, porque quando a gente pergunta,
cada uma dessas coisas, nós estamos querendo investigar a natureza delas. E a isso compete a filosofia. Tudo bem. Então, aqui nós temos um primeiro panorama. Então, essas são as coisas que constituem uma ciência válida. Um objeto material, um objeto formal e um método. E agora nós precisamos entender alguns outros princípios necessários à própria ciência psicológica, que são, na verdade, as subordinações da psicologia às demais ciências superiores a ela. Né? Então, além das bases para ser uma ciência, a psicologia ela também precisa necessariamente ser subordinada. Ou seja, é impossível a gente se debruçar sobre a saúde mental, o objeto formal, do homem, sem recorrermos aos conceitos de outras áreas, que é o que eu já estava explicando anteriormente. Mas quais são essas áreas, assim, além dos exemplos, quais são essas áreas às quais a psicologia ela tem que ser sujeitada? A primeira delas é a antropologia filosófica. Talvez a principal aqui, né? Que é essa distinção que a gente está fazendo. A gente pode falar da psicologia enquanto uma descrição filosófica do homem, e não que isso seja necessariamente errado, mas aqui a gente está tentando ser bem mais específico. Mas aqui a gente faz essa distinção entre a psicologia e a antropologia filosófica para fazer essa conceituação de que é a antropologia filosófica, esse ramo da filosofia que vai explicar o homem no todo e suas faculdades, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a grande maioria das escolas de psicologia modernas abandonou isso aqui. Elas não se preocupam mais numa descrição da natureza humana com com suas potências, com as suas faculdades. Né? Numa espécie de, como o Padre Shedd vai falar, uma descrição realista do homem. Né? E sem a descrição de uma antropologia filosófica realista, as ciências psicológicas modernas elas acabam por tenderem ao erro. Elas acabam por se inclinarem ao erro e muitas vezes errando e acertando parcialmente em algumas outras coisas. Né? Segundo, a psicologia ela é subordinada à metafísica. Né? Então, como o intelecto humano e a vontade humana, ou seja, as faculdades racionais do ser humano, são faculdades imateriais, são faculdades espirituais, apenas a metafísica, que é a ciência que estuda o ente enquanto ente, ou seja, na sua mais pura essência, que, portanto, é imaterial, né? E que estuda os princípios na sua máxima universalidade, que estuda as causas primeiras da realidade, ou seja, que todos os objetos são imateriais, ela vai ter os elementos próprios para descreverem as conclusões necessárias à psicologia, né, enquanto se debruçam sobre o intelecto e a vontade. Que reconhecem e apetecem coisas imateriais. Né? Isso aqui é outra distinção muito clara, muito importante, que enquanto a grande maioria das correntes de psicologia moderna caiu em um materialismo assim funesto, uma psicologia dita realista, ela vai considerar que sim, o intelecto e a vontade humana abarcam objetos imateriais, que abarcam objetos espirituais. Porque se eles não conseguissem fazer isso, é até difícil pensar assim, se eles não existiriam, o que a grande maioria dos behavioristas diz, né, que no final não existe nem psiquismo, é tudo comportamento, é tudo estímulo e resposta, né? Como se a gente pode acabar caindo num behaviorismo radical, de um Skinner, por exemplo. Né? Então, qual que é a chave de entendimento para a distinção e para a gente não cair num materialismo psicológico? A metafísica. A metafísica é uma ciência importantíssima de ser estudada. Também a psicologia, como eu tinha falado, ela é subordinada à lógica, né? Porque enquanto arte e ciência, né, que descreve o modo de como a inteligência humana funciona, a lógica, né, para a filosofia perene, ela é a base de todas as demais ciências nesse aspecto, porque o homem só consegue fazer ciência com um rigor,
com um método e com um entendimento de diferenciar o verdadeiro do falso, do dúbio, do razoável, né? E a tudo isso cabe a ciência da lógica, né? A gente só sabe se a nossa mente está na verdade ou no erro, recrutando os conceitos apresentados pela lógica, que estão, né, maravilhosamente descritos no pai da lógica, né, o Aristóteles, estão descritos no órgão aristotélico. A psicologia também ela é subordinada à epistemologia, né? Essa palavra é um pouquinho difícil, eu não sei se todos que estão vendo esse vídeo estão familiarizados com o que seja epistemologia. A epistemologia ela é a teoria do conhecimento, ou seja, como o homem conhece a realidade e se relaciona com ela. Por quê? Se o nosso objeto aqui, como eu falei lá no começo, se o nosso objeto material ele é um intelecto humano, vai se seguir daí que a epistemologia ela é a ciência que vai se debruçar para explicar o funcionamento do intelecto humano com relação às coisas, né? A natureza do conhecimento humano e do funcionamento da razão humana elas são explicadas pela teoria do conhecimento, pela epistemologia. E quinto, e talvez mais importantes, assim, essa talvez seja uma das distinções mais radicais entre uma psicologia realista, uma psicologia atomista, como você quiser chamar, e as psicologias contemporâneas, é que a psicologia ela é subordinada à teologia. Olha só, né? Não sei o quanto que isso vai soar estranho para a grande maioria de vocês que estão ouvindo, mas isso é um fato. A psicologia é subordinada, ela é uma filha. Não é possível fazer psicologia de verdade sem um entendimento da teologia. Isso, no fundo, é razoavelmente simples de explicar. Porque, veja, algumas das causas que atuam sobre o psiquismo humano, elas são sobrenaturais. Algumas das causas que afetam a sanidade humana, elas são de origem sobrenatural. E veja, isso, e não só isso, mas a própria causa final, o próprio fim, o próprio sentido da vida humana, segundo não só São Tomás de Aquino, não só Santo Agostinho, não só Boécio, não só os filósofos católicos, mas também Sócrates, Platão e Aristóteles, que eram pagãos, que eram gregos, antigos, nasceram e viveram antes de Cristo, falavam que o fim, né, a felicidade humana, ela está, né, num plano espiritual, que ela está num plano sobrenatural. Então, a teologia, ela é essa ciência fundamental, pelo menos a teologia natural. Num plano da teologia dita católica, a teologia com a revelação, mais ainda, né? Mas só a teologia natural já tem muitos elementos necessários para fazer uma boa psicologia, porque o fim da vida humana, né, que a gente pode chamar de beatitude, de felicidade, de contemplação, né, aquilo que pode saciar o apetite pelo infinito que a vontade humana tem, né? Tem que ser um bem infinito, e o bem infinito só pode ser a origem de todos os outros bens, que é Deus. E, de novo, isso não é uma conclusão católica. Quer dizer, também. Mas é Platão, é Aristóteles. Né? O repouso do intelecto que busca incessantemente as verdades e da vontade que busca incessantemente os bens e só encontra fragmentos de verdade, fragmentos de bens nessa realidade, só pode repousar na verdade infinita e completa e no bem infinito e completo. Então, para entender o verdadeiro sentido da vida humana, é muito necessário recorrer a algumas disciplinas da teologia. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Algumas dessas coisas, inclusive, só podem ser analisadas pelo prisma da revelação. Mas isso a gente conversa mais pra frente, tá bom? Eu espero que essa primeira distinção com relação o escopo que a gente quer tomar aqui tenha ficado claro. Que nós queremos fazer uma ciência psicológica para se debruçar sobre
a saúde mental do homem. E o que eu quero com você, que assistiu esse vídeo até aqui e que pretende acompanhar os próximos vídeos que sairão, é justamente isso, que você saia com um entendimento novo e mais profundo do que seja a saúde mental humana. E não só do que seja a saúde mental humana, mas do que seja a natureza humana. Então, essas são as principais coisas que nós vamos abordar aqui. Uma definição clássica de natureza humana, pelo que diz a filosofia, a antropologia filosófica, e uma nova definição de saúde mental. O que verdadeiramente é a saúde mental? Para além do que instituições seculares falam que seja a saúde mental. Que a saúde mental é o conforto, é a felicidade, é a ausência de patologias. O que verdadeiramente é a sanidade do homem e a felicidade humana. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção. Eu espero que tenha sido do seu proveito, que você tenha gostado. Te convido a acompanhar os próximos vídeos que vão sair dessa série e assistir os outros vídeos que nós temos aqui no canal. E deixar o seu gostei e compartilhar para outras pessoas que possam se interessar para ajudar o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Eu espero vê-lo numa próxima. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.